Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aí do 6x1 Responde, um quadro onde basicamente vocês fazem as perguntas nos comentários e eu respondo no próximo vídeo. Então acompanhe esse vídeo aí que tem agora 6 respostas, né, como já é de praxe, e deixa as suas perguntas aí na próxima edição. Vamos caprichar nas perguntas aí, galera, porque tá tendo umas perguntas ruins pra burro, demorou? Vamos fazer umas perguntinhas da hora aí e vamos pro vídeo então. O Vinícius Oliveira pergunta: o que acha do desempenho do Cruzeiro em 2017 até agora? É legal que essa pergunta do Vinícius foi feita antes da conquista da Copa do Brasil, né? Então eu respondi para ele, inclusive no comentário lá no momento que ele fez a pergunta, que isso dependeria muito do Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil ou não. Ganhamos, né? Então assim, acho que a temporada do Cruzeiro em si ela é positiva. A gente já garantiu uma vaga na Libertadores, a gente fez uma campanha ruim na Sul-Americana, isso deve ser ressaltado. O fato de ter perdido Primeira Liga e Campeonato Mineiro, para mim, não vale muita coisa, tá? Só observar que o Atlético Mineiro ganhou o Campeonato Mineiro e tá fazendo um Campeonato Brasileiro ruim, e aí, né? E aí, como que tá a situação? A torcida tá feliz? Campeonato Mineiro não vale nada, gente, tá? Vamos lembrar disso, tá bom? Primeira Liga também, torneio irrelevante. Aí a Copa do Brasil a gente conquistou, o que isso acaba salvando a nossa temporada por já estarmos garantidos, inclusive na fase de grupos da Libertadores, né? Não ter que jogar ali aquelas primeiras fases da pré-Libertadores é muito importante para o planejamento do clube, especialmente porque 2018 a pré-temporada vai ser de absurdos 15 dias, não sei se vocês estão sabendo disso, mas então 2018 vai ser um ano complicado por causa da Copa do Mundo, o Campeonato Mineiro vai começar no meio de janeiro ali, o negócio vai ser embolado, vai ser zoado mesmo. E acho que se a gente faz uma observação geral, a temporada é muito positiva, e especialmente pelo título da Copa do Brasil. A gente fala muito em vaga da Libertadores, mas esquece que um título é um título, cara. Sabe, assim, um clube de futebol existe, né, para ganhar título. Então, assim, o que o Cruzeiro conseguiu esse ano com a Copa do Brasil, eu acho que é para ser muito valorizado, sim. Inclusive o trabalho do Mano, dos jogadores aí, que a gente vivia uma situação muito complicada depois de 2 anos horríveis, né? O 2017 também não estava mostrando ali indícios de ser muito melhor que 2015 e 2016, mas no final das contas deu tudo certo. O Armando Neto pergunta: como reaproveitar um jogador depois de a torcida o queimar, coisa que adoramos fazer? Armando, isso aí é uma coisa complicada, cara. Eu acho que existem casos assim em que o jogador consegue dar a volta dentro de campo. E existem outros casos, especialmente quando a gente fala de jogadores muito jovens, que é melhor a gente deixar o cara sair um pouco, seja por empréstimo, para ver se ele consegue refrescar um pouco as ideias ali e retornar, e ver se a torcida esquece também a perseguição que tem por ele, né? Que na maioria das vezes é uma perseguição infundada. E eu dou muito o exemplo do Alano, que pode não ser um jogador brilhante, mas o Alano ele era um cara extremamente determinado, ele era titular com todos os treinadores que passavam aqui, justamente porque ele taticamente sabia muito bem fazer a função dele. O Alano era um meia, inclusive ele teve destaque nas categorias de base como um bom jogador de meia ataque ali, ele fazia gols, dava muitas assistências, subiu para o profissional, não conseguiu brilho imediato, mas mesmo sem conseguir brilhar, ele trabalhava muito pelo time, ele era um cara muito comprometido taticamente. Inclusive na primeira passagem do Mano de 2015, quando ele era um cara muito mais inquestionável do que é hoje, né? Hoje já tem muita gente que não gosta do Mano, mas em 2015 o Mano era praticamente uma unanimidade entre a torcida do Cruzeiro. O Alano era titular do Mano, né? O Alano foi titular com praticamente todos os treinadores ali. Acho que a única exceção foi o David, mas foi um jogador que a torcida pegou tanto no pé que até no dia que o cara fez gol a torcida vaiou. Então assim, a torcida vaiava o cara quando ele tava no banco, né? Tipo assim, que anunciava o nome dos jogadores que estavam no banco, passava no Mineirão, a torcida vaiava. A gente não precisa ficar elegendo inimigos dentro do grupo. Eu acho que a torcida do Cruzeiro deve parar com isso, até porque esse ano já teve o caso do Alex, que foi praticamente jogado aí no fogo por causa de uma bosta de um jogo de Primeira Liga. Então a gente vê como que a torcida do Cruzeiro ela pega muito no pé dos jogadores, e especialmente se for jogador da base, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência. Acho que não tem receita para como recuperar um jogador. É de caso a caso e depende muito também do psicológico do cara. Se for um cara psicologicamente mais forte,
ele caga e anda porque a torcida fala ou deixa de falar, joga o jogo dele, mas a maioria dos jogadores jovens sentem muito, especialmente ali vaia no campo, o pessoal se abala muito por isso. O único bicampeão de Minas, que por sinal eu não sei o nome dele, tem que perguntar o nome dele porque esse nome que ele usa aí no perfil é péssimo. Então, ele me pergunta, sei que você não acompanha a Rádio Itatiaia, então é o seguinte, o Alberto Rodrigues, narrador de jogos, está próximo de se aposentar. Qual narrador que você gosta? Que tipo, se a Itatiaia contratasse, você poderia até começar a acompanhar? Cara, nenhum narrador me faria ouvir, porque eu não gosto de ouvir jogo em rádio, tá? Não é nada pessoal contra uma rádio. Se bem que a Rádio Itatiaia tem problemas lá com o Cruzeiro também, enfim. A questão é, não tem nenhum, tá? Não tenho problema com nenhuma rádio específica, nem com nenhum narrador, nada contra o Alberto Rodrigues também, que eu sei quem é, obviamente. Eu não sou um analfabeto radiofônico também. Mas assim, ninguém, cara, não tem nenhum, assim. Um narrador que eu acho legal, assim, mais por ter o conhecido, é o Piquitito, né? Mas eu acho que o Piquitito também não trabalharia na Itatiaia por algumas questões que não são da minha conta e tudo mais, mas assim, ele é um bom narrador, é um narrador que consegue passar uma emoção ali para quem gosta, né, que não é o meu caso, eu acho sim que ele é uma boa opção. O Juan pergunta, o que você acha da base que não revela um futuro craque desde o Kerlon, que tinha muito potencial, mas as lesões o atrapalharam, e que revelam decepções, jogadores super valorizados como Lucas Silva e Mike. Juan, eu acho que você escolheu mal aí o exemplo, cara. O Kerlon é um cara que sempre foi muito conhecido pelo drible da foca, mas em campo, mesmo quando ele não estava lesionado, se eu não me engano, o Kerlon não marcou nenhum gol pelo Cruzeiro, sabe? Então assim, ele não era esse potencial de craque todo. Ele era um jogador que estava nas seleções de base, se destacou por uma boa jogada. Ele era muito habilidoso de fato, né? Mas habilidade só no futebol nunca levou ninguém a lugar nenhum. Talvez tirando o Denilson, né? Que não fazia gol, mas era muito habilidoso. E o Denilson era muito absurdo, assim, o tanto que ele jogava. Mas a gente tem que lembrar que era outro futebol também, né? Futebol da década de 90 permitia muito mais esses jogadores, assim, pouco objetivos do que o futebol atual. Com relação à base não fabricar grandes craques, se a gente observar em todos os clubes brasileiros nos últimos anos, pouquíssimos grandes craques saíram do futebol brasileiro, né? Então a gente vai falar assim, hoje a gente tem o Neymar, porque o Santos tenta muito, né? O Santos sobe muito jogador da base, então porventura alguns realmente dão certo. Aí São Paulo, o máximo que o São Paulo fez foi o Lucas Moura, que é um bom jogador, mas também não é um craque. Felipe Coutinho, pra você é craque? Pra mim não é. Pra mim ele é um bom jogador e tal, mas não é um craque. Gabriel Jesus, esse sim, acho que tá num nível superior aí de craque. Mas essa questão de revelar craque ou não é questionável. O Lucas Silva, por exemplo, foi uma ótima revelação do Cruzeiro, a gente vendeu por um ótimo valor, né? Foram 15 milhões de euros por um jogador que veio da nossa base. Então isso pode sim ser levado em consideração. O Alisson não é um craque, mas é um bom jogador. É um cara que fez parte de todas as seleções brasileiras de base, né? Inclusive a Sub-23. Depois, muito por causa de lesões, exemplo parecido com o Kerlon, ele acabou perdendo espaço, mas se tornou um jogador importante no elenco do Cruzeiro também, recuperou muito espaço esse ano. Era muito mais fácil aparecer em grandes craques em um futebol onde a qualidade técnica imperava, como era no futebol brasileiro até a década de 90 ali. Desde então, com o jogo ficando cada vez mais físico, a gente vai formar cada vez mais jogadores úteis, jogadores bons taticamente e tal, do que o craque em si. O Gabriel Arrieiro pergunta, você acha que o Cruzeiro, caso for para a Libertadores, tem chance de ser campeão? Gabriel, eu acredito que tem sim, tá? O Cruzeiro tem chances bem razoáveis de ser campeão, já entra na fase de grupos, né? A pergunta foi feita antes, mas a gente já está classificado. Então acho legal responder por aqui. Eu acredito que o Cruzeiro tem sim boas perspectivas, por ser um grande clube, já ter uma base montada. Não vejo muitos clubes na América do Sul em uma condição melhor que o Cruzeiro nesse início de competição. Claro que tudo vai depender do encaixe do time, né, como vai acontecer no ano que vem. Ainda falta muito tempo até começar a Libertadores, mas uma visão assim prematura de momento é que o Cruzeiro tem sim condição e vai brigar pelo título. Por fim, o Rafael Eduardo perguntou: de onde o atleticano tira da cabeça que o Atlético é maior que o Cruzeiro? Aí o Luiz Inácio Lula da Silva respondeu embaixo: Rafael Eduardo, eles não tiram da cabeça, tiram da bunda. Não tenho nada a acrescentar, estou fechado com a resposta do Lula.
é o melhor que se pode dizer, até porque não tem outra justificação plausível para isso. Bom, galera, o vídeo de hoje fica por aqui, tá? Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa os comentários para deixar as próximas perguntas e os seus comentários aí em geral sobre o vídeo, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!